A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que todos se encontram na doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Hoje trago o sentido da parte do Senhor hoje de gravar com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus poderoso. Vamos falar um pouquinho sobre os demônios parciais, de como eles trabalham para nos afligir, para nos oprimir, para nos ver enfermos, doentes. Como é que eles se ocultam atrás, porque tem demônios que estão ocultados e não querem ser descobertos. Eles são bem astutos. Mas vamos lá para a palavra. Aqui no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10, onde fala sobre a cura de uma paralítica, aqui está escrito: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então aqui é bíblico. Existem demônios parciais. Aqui tinha um demônio alojado nas costas desta irmã, desta mulher, a qual ela ficou acamada por 18 anos e por essa enfermidade, ela não podia, endireitar-se, andar corretamente com a coluna, reta. Meus irmãos, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os demônios parciais que ficam alojados no corpo, de uma pessoa. Os demônios parciais, eles são demônios muito fortes e que a pessoa já tem que ter passado, aleluia, glória a Deus, os degraus, da unção para expulsar esses demônios, porque eles são muito fortes, Às vezes a pessoa tem uma dor aqui, uma dor ali e pensa que é só uma dorzinha e são demônios, Porque os demônios, eles causam enfermidade, eles têm poder para causar anomalias, eles têm poder para causar deformações, ou no corpo completo, ou até de uma forma parcial, Ou de uma forma parcial. Tudo que é desconforto, o Senhor não quer que os seus santos fiquem andando com dor aqui, dor ali, Então, os demônios trabalham nessas partes, Na parte de dores parciais, desconforto parcial, Trabalham no psicológico, ele trabalha no emocional da pessoa. Aí a pessoa vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai para o médico e afinal o problema não é solucionado porque o problema é espiritual. E pior ainda quando a pessoa conhecedora da palavra se diz servo de Deus e busca ajuda em bruxos, bruxas, como é que fala aquela palavra? Benzedeira que fala, Eles buscam solução, mas a nossa solução está nos pés do Senhor Jesus Cristo. A nossa solução está nas mãos do Senhor. Irmãos, tem pessoas que são crentes há anos e vivem no psicólogo. O nosso psicólogo tem que ser Cristo. Não vou dizer que às vezes a gente não vai querer desabafar com uma pessoa mais próxima, uma pessoa que a gente tem mais confiança, que tem liberdade para falar do nosso problema, que vai nos escutar, até para dar um conselho mediante a palavra. Porque quando o conselho é para você fazer mais coisa errada, tropeçar, te lambuzar mais no pecado, isso não é um conselho de um servo de Deus. Um conselho sempre tem que ser direcionado na palavra de Deus, direcionado fazer o que é correto, fazer aquilo que realmente é beneficioso para a pessoa. Mas o maior psicólogo do crente, do servo de Deus, é o Senhor Jesus, porque é Ele que guerreia, é Ele que pleiteia, é Ele que soluciona, é Ele que entra com a vitória. Mas hoje a gente vê muitos crentes indo ao psicólogo. Mal ele sabe que é um demônio que está alojado no seu psicólogo para estar desestruturando. Aí o psicólogo vai escutar o problema, passa remédio daqui, passa remédio, mas nada acontece. É a mesma coisa dos demônios que trabalham na insônia. Houve muitos irmãos que foram libertos da insônia aqui. Houve irmãos que teve libertação da depressão. Houve irmãos que teve libertação de dores localizadas em uma parte específica do corpo. Porque esses demônios trabalham desta forma, em parte específica. Tem uma pessoa que pode estar possessa de demônio, alojada, porque nós, quando Ramassuri Kalamai aceitamos a Jesus, nós não temos que aceitar ser morada de demônio. Kalassurimia. Temos que querer ser morada do Espírito Santo de Deus.
E é por isso que eu falo, irmãos, antes do Espírito Santo, repa calamaia, batizar, ele purifica. Ele não vai estar alojado, né, vivendo em uma casa. Quando eu falo casa, refiro à casa espiritual de um santo, de uma santa, se tem legalidades. Se a pessoa está possessa de demônio, karamachuri kalamai, ele tampouco não vai querer estar ali, porque ele primeiro purifica, ele primeiro liberta. E muitos dos irmãos vomitam no transcurso das campanhas que nós fazemos aqui. Teve gente que ficou a campanha toda vomitando, porque o Senhor está purificando, o Senhor está limpando. Primeiro, sabe? Então, meus irmãos em Cristo Jesus, esses demônios trabalham incansavelmente para nos afligir, nos oprimir. E eles se aproveitam de uma tal forma da ignorância quando a pessoa não tem conhecimento, ramassuri calamaia. Nós não temos que... Se tem uma dor aqui na costa, alguma coisa está acontecendo. Ainda mais nós que temos o chamado de intercessores, de estar orando pelos outros irmãos que estão precisando de cura, de libertação. É por isso que quando eu estou orando aqui, a gente sente opressão, sente peso nas costas, que são, vamos dizer, bloqueios espirituais que os demônios querem colocar. Os demônios que estão na vida daquelas pessoas que não são libertas, vêm pela nossa cabeça. Muitas vezes eu orando aqui, veio o demônio da pedofilia e outros demônios que eu tive que enfrentar no transcurso das campanhas que eu fiz com os irmãos, porque eles não querem que nós sejamos libertos, nem salvos e nem curados. Ele nos quer ver cativos, oprimidos, tristes. Mas o que mais me entristece, o que mais me dá lástima, assim, na minha humilde opinião, é quando a pessoa tem tudo isso aí e ela não se esforça para estar na oração. Ela só vem dizer, irmã, continue orando por mim, porque não sei o quê. Irmã, continue orando pelo meu marido, que não sei o quê. E aí eu vou orar, eu disse, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, porque meus irmãos, assim, tem demônios que vão, tem vários tipos de libertação, né? O Senhor trabalha de várias formas para nos libertar. Tem pessoas que vão se libertas nos sonhos, tem pessoas que vão ser libertas através das mãos dos anjos, por ordem do Senhor, tem pessoas que vão ser libertas pela mão do próprio Jesus, pela própria mão de Deus, tem pessoas que vão ser libertas num culto de oração, numa campanha, e às vezes tem pessoas que vão ser libertas quando elas vão estar sozinhas, orando de joelhos dobrados. Suramassuri calamaia, calanderamachalamaya. Então, por isso, os demônios tratem de impedir que esta pessoa não use as ferramentas, porque quando nós somos do mundo, a gente trata de resolver as coisas na nossa carne, com as forças dos nossos braços. Mas quando a gente vem para os pés de Jesus, quando a gente aceita Jesus como nosso único, suficiente Salvador, o Senhor, ele vai dando a temática, ele vai dando sabedoria, ele vai dando direção, ele vai dando entendimento, ele vai dando as ferramentas de como nós podemos combater a esses demônios que querem vir nos afligir. E por isso, Ramassuri Kalamai, é importante que um soldado esteja se revertindo, porque quanto menos você orar, Kalamaia, você vai estar mais vulnerável ao ataque dele. Ele vai poder atacar tuas finanças, ele vai poder atacar tua família, ele vai poder atacar tua saúde, ele vai poder atacar tua vida espiritual. Você vai dar legalidade se você não dar uma chacoalhada e dizer, não quero isso. Kalamatura massurimia, halanderepa kalamaia. Oh, Senhor, Kalamaia. Um soldado revestido é ouro. Um soldado revestido no mundo espiritual é uma ameaça. Como é que você vai dizer, não tenho força para orar? Se você não tem força para orar, algo está acontecendo. Não ceda, não ceda. Por mais que você vá para o joelho e não saiba falar nada, vá para o joelho, que o Espírito Santo está aí para te ajudar, para te instruir. Calamaia. Se você não jejuar, calassurimia, não tenho força para jejuar, algo está acontecendo. Da onde você tem se alimentado? De que fontes você tem se alimentado? Se você está andando em coisas que realmente vai sugar a tua vida espiritual, obviamente, caramaia, você não vai ter força. Só que quanto menos você jejuar, calassurimia, quanto menos você jejuar, você vai se decair ainda mais. Quanto menos você orar, você vai se decair ainda mais. Porque quando a gente vem para os pés de Jesus, Jesus dá as ferramentas para a gente poder combater esses demônios das doenças, né? Então, existe vários demônios que trabalham para nos afligir. Existe
Doenças naturais. Como na época de Abraão, na época dos antigos apóstolos, eram mais as doenças naturais, eles morriam de doenças naturais, mas tudo foi mudando, o pecado entrou no mundo e isso dá legalidade para os demônios trazerem mais doença, mais enfermidade, trazerem mais desastre para o nosso mundo, né? Doenças para nos afligir. Então, existem demônios parciais na coluna. É um dos primeiros demônios que eu vou mencionar. O demônio que fica na coluna. Já aconteceu comigo de um irmão estar falando comigo, irmã Ruth, me ajuda em oração. Eu sinto algo pesando nas minhas costas. Eu sinto algo aqui. Eu sinto algo aqui. Eu mesmo, quando estou orando, né? A pessoa quando está orando, intercedendo pelo outro, que precisa de libertação, que precisa de cura, ela tem que estar se revestindo. Por isso eu falo, eu não posso estar aqui orando se eu não estou no jejum. É por isso que quando eu venho orar, eu disse, irmãos, eu vou falar baixo, porque a minha garganta já está seca. Então eu forço a garganta, ela fica mais seca, né? Porque eu jejuo sem comer e sem beber. Então, às vezes, eu falo muito baixo. Mas o correto era eu falar nesta altura, como eu estou falando agora. Mas eu falo mais baixo, que senão força muito a garganta. Então, uma pessoa que está orando, que ela está orando pelos outros para ser curados, libertos, ela não pode estar vulnerável. Porque senão o demônio que está na vida daquela pessoa vai vir pela tua cabeça. A pessoa tem que estar se revestindo todo o tempo. Esses demônios nas costas podem ser, às vezes, por um problema de nascimento, um desvio da coluna. E às vezes são demônios que estão realmente aí para manter esta pessoa com dor na costa, manter essa pessoa andando assim, carvada assim, sabe, com bengala. E são demônios. E esses olhinhos que Jesus vai levar para a glória viu, em uma das minhas experiências, os demônios estavam na costa de uma senhora já idosa, batendo com martelo, e ela andava com a bengala. Andava com a bengala. Às vezes pode ser que eu esteja orando aqui, ou outro irmão esteja orando, eu senti opressão, eu senti um peso sobre mim. É demônio. Porque existe um peso espiritual que é bem diferente da opressão. Quando é opressão maligna, o ambiente todo muda. A esfera muda completamente. E a gente sabe discernir que é demônio. Sabe? Demônios que ficam nas costas da pessoa. A pessoa sente dor na costa, vai no médico, o médico passa remédio, a pessoa faz aquela tal de exercício e faz yoga, exercícios para alongar as costas e a dor não vai embora. Pode dar até uma amenizada, porque eles gostam de nos enganar, né? Mas a cura vai brotar das mãos do Senhor Jesus. E aí, pior quando a pessoa sente essa dor na costa quando ela está de joelho. Ai, eu não consigo me ajoelhar porque me dói minhas costas. Demônio. Quando eu vou orar, dói minhas costas. Quando eu vou ler a palavra, dói minhas costas. É demônio. Porque os demônios, eles querem afetar a nossa vida espiritual. Tudo que a gente vai fazer para Deus, eles querem colocar impedimento. Eles querem colocar impedimento. E se eles não colocam impedimento, eles usam aqueles que não são libertos para querer colocar impedimento. Porque eles sabem que um soldado avivado, ele vai saber guerrear. Porque ele não está guerreando na sua carne. Ele está guerreando com aquilo que Deus dá para ele. Então eles querem afligir a nossa consagração, eles querem afligir o nosso jejum, eles querem afligir nosso tempo com o Senhor, né? Porque sabemos que tudo que vem para o mundo espiritual, tudo que vem para o mundo físico, meu Deus, perdão, é projetado primeiro no mundo espiritual. Tudo que vem para o mundo físico é projetado primeiro no mundo espiritual. E esses demônios sabem disso. Então, eles vão tratar de colocar impedimento. Eles vão tentar, se você está sentindo dores no teu corpo, uma dor que não vai embora. Ah, eu sinto uma dor aqui. Teve muitos irmãos que foram libertos de dores parciais aqui nas campanhas. Dores até nas suas partes íntimas. Dores na perna, na coluna, no asiático, apontada no peito. São demônios que ficam alojados parcialmente para nos afligir e causar doença. Ou tipo assim, eles querem nos matar pouco a pouco, mas antes de nos matar, eles querem também nos afligir. Ver a pessoa usar
o seu dinheiro com um monte de remédio, sendo escravo de remédio, quando a cura está na natureza. O Senhor, quando fez esse mundo aqui, ele deixou toda a cura na natureza. Tanto que, se os irmãos observarem, a maioria dos remédios, antibióticos, são tudo tirado, extraído da natureza. Porque a cura está na natureza. A cura está na natureza. Santo Deus poderoso, Santo Deus maravilhoso. Falamos aí um pouquinho sobre os demônios que ficam alojados na coxa da pessoa, na coluna da pessoa. E às vezes, quando a pessoa está orando, né, que é o meu caso, que tenho o chamado de intercessão para a cura e libertação, eu tenho que estar de jejum, como eu falei para os irmãos, e sinto toda aquela opressão maligna, até às vezes peso, sinto às vezes tontura, sinto vontade de vomitar, porque você está combatendo os demônios no mundo espiritual. Então, por isso que o Senhor enfatiza, o Senhor diz para mim que depois que eu terminar aqui de orar com os irmãos, o Senhor precisa me purificar e me limpar, para não ter passado nada. Eu tenho que me purificar. Tem gente que ora pelos outros, expulsando demônio, mas ele não vai para o joelho depois para Deus limpar ele. Então, o Senhor me ensinou a fazer isso. Quando eu oro pelos outros por cura, por libertação, depois que termina, eu vou para o joelho e fico orando um pouquinho mais para que o Senhor faça a sua purificação. Para não vir ataque espiritual. Para aquele demônio que está lá não ver querer, né? Porque tem isso. E o pior não é isso. O pior, meus irmãos, é quando a pessoa não está blindada. A pessoa é uma pessoa que está fraca, não consegue jejuar, não consegue orar, não consegue usar as ferramentas que o Senhor disponibiliza, é que um assunto vai levando o outro, e ela vai querer orar por outro. Vai pegar peleja. Vai pegar provação. Eu tenho uma amiga minha que ela estava conversando essa semana comigo. Ela disse: irmã Ruth, me convidaram para entrar num grupo de oração. E a gente tem a liberdade de falar uma com a outra, ela conta como é que tá a vida espiritual dela, ela passa muitas pelejas, enfim. Eu até falo para ela: tu é rebelde. Eu não poupo nem as amigas, para ser bem exato. Então, ela foi visitar uma irmã, irmãs que já estão... Tem vários demônios. Você sai da tua casa para ir visitar uma irmã que está fraca na fé, que está tendo problema com álcool, que está tendo problema com bebida, que tem diferentes demônios trabalhando para afligir, para destruir aquela pessoa, e você não está blindado, o que você está achando que vai acontecer? Você vai pegar a peleja dela. É que nem aquele que tem legalidade vai colocar a mão em cima da cabeça da outra pessoa, o demônio que está naquela pessoa passa para você. Isso é muito sério. Aí a pessoa: eu quero fazer a obra, eu quero fazer... Blinde-se primeiro, prepare-se primeiro, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor te capacitar, porque trabalhar com o mundo espiritual é uma coisa muito séria. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela dizia: irmã Ruth, eu fiquei com medo. Eu fiquei com tanto medo que naquela hora eu comecei a orar, foi por mim ali. Eu disse: como é que você sai da sua casa para orar para uma irmã que está passando por uma peleja, chega lá, você fica com medo e começa a orar por você? Eu achei errado, porque a gente saiu, não fizemos nenhuma oração. Não, antes de vocês saírem de casa, vocês têm que orar para Deus preparar. E na frente, não é vocês saírem, vão fazer uma visita aleatória. O Senhor tem que ir na frente. E outra coisa, tem que estar de jejum. Se você sai da tua casa para fazer uma visita para uma irmã, para um irmão, você vai entrar no território de Satanás. Ainda mais se a pessoa está desviada, a pessoa está doente, a pessoa está acamada. Meu Deus! Nós somos templo do Espírito Santo, não temos que aceitar ser morada de demônio nenhum, meus irmãos. Não temos que aceitar ser morada de demônios. Aí a pessoa está com a vida toda atribulada, você vai lá orar, o que você acha? Você não está se revestindo com as armaduras que o Senhor disponibiliza, né? Santo Deus poderoso. Outros demônios que podem estar alojados, os demônios parciais que ficam alojados no estômago. Às vezes acontece, a irmã diz: irmã Ruth, eu sinto uma coisa mexendo no meu estômago. Por onde pode ter entrado esses demônios? Os demônios podem ter entrado por uma bebida consagrada, bebida oferecida a outros deuses, comidas, então, é o que mais tem. Eu acho perigosíssimo comer em restaurante, exceto que você vá lá: Senhor, pelo amor de Deus, prepara, abençoa, tira toda a contaminação, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, porque entra enfermidades
Demônios que vêm com suas enfermidades ficam alojados no estômago através das comidas. E muitas das pessoas que trabalham com restaurante, que não têm temor a Deus, que não têm, né, o seu Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, eles buscam fazer os seus rituais para vender mais seus produtos. Isso abre legalidade para os demônios. Né? Demônios que entram através das comidas, demônios que entram através das bebidas, das bruxarias, das feitiçarias, do vodú, de tudo isso aí, eles ficam alojados no estômago da pessoa. São demônios que estão localizados somente na parte do estômago. Aí por isso, irmão, eu tô tendo ataque espiritual, Aí a pessoa, o que foi que você comeu? Porque os demônios entram através das feitiçarias, das bruxarias, de sabe lá mais o que, para nos afligir. E um dos sintomas, meus irmãos, das pessoas que têm demônios alojados, demônios parciais alojados no estômago, ela sente enjoo na hora da oração. Teve pessoas aqui na hora da oração que sentem enjoo, mas não vomita. E teve pessoas que vomitaram. Eu senti enjoo, mas não vomitei. Senti tontura, senti náuseas. Algo mexeu no meu estômago. Pessoa quando tem muita gastrite, é demônio. Os demônios, eles trabalham, eles não querem ser descobertos. Eles querem trabalhar em oculto. Quer saber se tem demônio no teu corpo? Ora. Quer saber se tem demônio na tua casa? Ora. Ah, mexeu aqui algo no meu teto, alguma coisa. Ah, mexeu algo aqui no meu armário. Senti um vulto passar. E pior não é isso, quando são pessoas covardes, medrosos, medrosas. Satanás se alimenta disso, de medo, de dúvida, de incerteza. Ele trabalha, ele ri desse povo que é medroso. Teve pessoas que chegou aqui neste canal que tinha medo de orar na madrugada. E hoje, para a graça do Cordeiro, são pessoas que hoje conseguem levar uma vida de oração na madrugada, porque o Senhor Deus é um Deus da madrugada. Apesar de que o nosso Deus não deixa nunca de trabalhar. Mas para você saber se tem demônio, comece a orar. Comece a orar. E pior não é isso. O pior é quando são pessoas que não querem, quando elas têm vergonha de... elas têm vergonha de pedir ajuda. Elas têm vergonha, elas vêm para mim assim. Comigo vem de tudo, hein? De tudo, de tudo, de tudo. Mas se a pessoa não for honesta e transparente comigo, fica mais difícil. Porque onde está a mentira, Deus não trabalha. Ela acha que porque a gente é usado como profecia, com revelação, Deus tem que revelar tudo. Até a cor da calcinha da pessoa. Deus revela quando Ele quer, quando Ele vê graça. Porque quando Ele não quer, é você que tem que abrir a tua boca e falar o problema. Eu sempre falo, não sou adivinha, eu não sou cartomante, eu sou uma serva de Deus que venho para cá e o Senhor Deus tem coisas que às vezes está acontecendo na minha vida que Deus se cala, porque o nosso Deus é um Deus que também trabalha no oculto para confundir Satanás. Ele também trabalha no oculto, nosso Deus, para confundir Satanás, porque Satanás é muito rápido, tudo no mundo espiritual é muito rápido. Tanto que quando o Senhor vai dar uma bênção, Satanás trata de atrapalhar. Se o Senhor tem a promessa para ti de um casamento, vamos supor, Satanás vai usar alguém que não é liberto para vir com lábia para cima de ti. Porque ele sempre vem com sapatinho de algodão para nos enganar. Com algo que não está coincidindo com a palavra de Deus. Por isso que tem conselhos que as pessoas me pedem. Eu disse, rapaz, eu não sou muito bom para dar conselho de vida sentimental, não. Porque a pessoa para vir pedir conselho para mim. Irmã, eu tô aí... saindo com uma irmã, que é uma pessoa que ela não é crente, cai fora. Eu vou logo falar, cai fora, perdida de tempo. Você está buscando sarro para se coçar? Você está entendendo? Mas o que eu quero dizer é que fica difícil a gente ajudar quando a pessoa ela não é honesta conosco, quando ela não fala realmente a verdade. Irmã, eu não consigo orar, não consigo jejuar, não consigo... Peraí, se você não está conseguindo essas três coisas, alguma coisa está acontecendo e você sabe por que você não fala a verdade. Esta semana agora que passou, eu não vou falar o nome da pessoa, mas essa querida irmã sabe quem é, uma pessoa que tem muito amor, muito carinho, uma pessoa muito dócil, uma pessoa que a gente vê vontade de servir a Deus, a gente vê vontade de viver um encontro realmente com Jesus, eu vejo vontade dela ter experiência com Deus, a gente tem esse filtro que Jesus dá pra gente, aleluia, glória a Deus, que o Senhor permite que a gente consiga discernir quando a pessoa está sendo sincera conosco. Quando a pessoa está sendo sincera conosco. Aleluia, glória a Deus.
Então ela disse bem assim para mim, irmã Ruth, eu sinto confiança de conversar com a irmã sobre qualquer assunto. Aconteceu isso assado, isso cozido, eu fiz isso. Ela contou tudo que ela tinha feito, que ela tinha retrocedido, que ela tinha pecado. Ela pensou que ia apedrejar ela. Eu não estou aqui para apedrejar ninguém, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu não sou melhor que ninguém. Quem julga a nossa causa é Cristo. Quem julga a nossa causa é Cristo. Mas eu estou combatendo o pecado. Pregar contra o pecado não significa que eu sou melhor que todo mundo. Eu prego que está na palavra. Então a pessoa às vezes não quer ser liberta. Ela não quer ser liberta, ela quer estar no pecado, irmãos. Ela quer vir pedir oração, mas não quer deixar o pecado. E às vezes quando ela me pedir ajuda, ela não conta o que realmente está acontecendo. E essa irmã contou, eu fiz isso, irmã Ruth, estou me sentindo muito suja, eu estou me sentindo muito mal, eu estou sentindo não sei o quê, eu estou sentindo opressão maligna. E nós conversamos, eu disse, olha, já aconteceu, já fez. E ela estava me falando que ela não estava orando nem jejuando. Ou seja, a legalidade entrou por aí. Satanás só precisa de um buraquinho para ele trabalhar. Ele aqui com uma coisinha assim, ele faz um desastre. A pessoa deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de se revertir, deixa de se alimentar, né? Dos frutos do Senhor, dos frutos do Espírito Santo. Aonde vai entrar a frieza? Vai entrar os demônios para fazer a bagunça, para fazer você retroceder para o pecado. Aquele pecado que você foi liberto, ele vai querer te levar de volta. Por isso muitos têm sonhos usando calça, sonhos se maquiando. Eu não tenho interpretação de sonho, mas o Espírito Santo me dá a interpretação de sonhos que eu tenho. Ele tenta nos levar para isso, porque ele quer fazer a gente retroceder para o pecado, sabe? Mas eu quero dizer, meus irmãos, é pior quando a pessoa, ela não quer pedir ajuda. A pior coisa é a pessoa quando ela é atribulada. Eu conheci pessoas já atribuladíssima em todos os aspectos da sua vida, que dá lástima, pena, e Satanás faz toda a sua bagunça. E eu vou falar bem assim para a pessoa, por favor, vem orar comigo, com os irmãos, que o Senhor está trabalhando. E a pessoa abre a boca para mim e fala assim, eu estou proibida de orar com qualquer pessoa. O Senhor usou um vaso para dizer para mim que eu estou proibida de orar com qualquer... Mentira! Profecia do inferno, o Senhor nunca vai proibir-nos de nos juntar com os irmãos em uma só fé, em uma só comunhão, porque a união faz a força. O Senhor nunca vai falar isso aí. Ela faz fazer 10 anos que não é batizado com o Espírito Santo. Eu parei de pedir para ser batizado com o Espírito Santo, porque Deus falou que se eu continuasse pedindo, Ele ia mandar o Espírito do engano. Mentira, porque onde está o respaldo? Batei, recebei. Temos que estar batendo na porta da graça até ela abrir. Bater na porta, ser persistente, ser insistente até o Senhor derramar aquela bênção. Ainda mais bênção espiritual, precisamos do Espírito Santo. Então a pessoa não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Como saber se tem demônio? A gente vai saber pelo discernimento de espírito, pela manifestação, pela visão, pelo discernimento, pela revelação. Quem trabalha com intercessão vai saber quando a pessoa está possessa de demônio. Porque aonde não está o Espírito Santo de Deus, tem que ter demônio ali alojado. Porque não pode ter duas entidades num corpo. E é por isso que quando eu vejo essas mulheres cheias de bagagem do Egito, cheias de vaidade, cabelos pintados, unhas pintadas, salto alto, calça, tendo um linguajar chulo, no terceiro, no quarto casamento, falando em línguas, profetizando. Como? Se não pode ter duas entidades dentro de um corpo, só podemos ser templo do Espírito Santo. E aonde tem sujeira, o Espírito Santo não está. Não tá, porque o Senhor não bebe na taça de Satã, meus irmãos. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. Se você vê uma pessoa falando em línguas que não vive a doutrina, não vive a santidade, que ela ignora a santidade do corpo, não é o Espírito Santo usando essa pessoa. Não é o Espírito Santo, porque Satanás coloca esse pensamento que não é necessário se renunciar, que não é necessário se santificar, para você ter os dons, ser batizado com o Espírito Santo. Assim fica super fácil. E as coisas do Altíssimo são muito valiosas. Não tem como você receber se você não está disposto a renunciar à tua carne, a renunciar àquilo que vai te levar para o fogo do inferno. Então, aonde não está o Espírito Santo, tem demônio. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, tem demônio. Não está puro a casa, não está limpa a casa. E isso é você que vai ter que perguntar para o Senhor. Então, você quer saber se tem demônio no teu corpo? Ora. Porque tem libertações que vão ser através da tua vida de oração e de jejum, da tua intimidade com o Senhor, do teu tempo com o Senhor.
Se o Senhor quiser, Ele vai me usar aqui na oração e Ele vai libertar os irmãos, como eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que querem estar na presença do Senhor, mas tem ataduras tão fortes, correntes tão fortes que precisa de alguém para interceder, para ser quebrado aquela macumbaria, aquela feitiçaria, aquele casamento no mundo espiritual. Mas quando a pessoa não toma posição diante de Deus, fica bem difícil da gente trabalhar na vida da pessoa. Fica bem difícil, irmão. Os demônios são muito astutos, eles são inteligentes, eles não querem ser descobertos. Por isso existem esses demônios parciais que ficam alojados em várias partes do corpo da pessoa. Em várias partes do corpo da pessoa. Aí a pessoa tem vergonha de pedir ajuda para ser liberto, porque você não tem que ter vergonha. A pessoa não tem que ter vergonha de cair endemoniado. A pessoa não tem que ter vergonha. Se ela vomitar, ela não tem que ter vergonha. Se ela está sentindo sintomas, porque se sai demônio, entra o fogo de Jeová. Se a pessoa é liberta, entra o Espírito Santo. Aleluia. Entra o Espírito Santo, mas tem pessoas que têm vergonha. Esta pessoa atribulada que eu conheço, ela tem vergonha. Ela é atormentada todos os dias por demônios. Eu não vou falar o nome dela, não convém falar o nome, não é conveniente falar o nome dela. Os demônios enganam ela de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. E ela acha que é Deus falando com ela. Aonde que Deus vai dizer para uma pessoa dizer assim, você não pode orar, fulana, Betrana, lá com a Ruth. Você não pode orar com... Onde tem respaldo bíblico para isso, que a pessoa não pode se juntar com outros irmãos que estão mais fortes em sua caminhada para estar na mesma comunhão, na mesma fé? Como é que Deus vai dizer, não me peça para ser batizado mais com o Espírito Santo? Deixa eu ver graça em você, quando eu ver, eu mando. Se eu vou mandar Espírito do engano para você, Deus não vai falar uma coisa dessa. Isso é engano do diabo. Engano de Satanás para você calar sua boca e não pedir aquilo que você precisa para a sua peregrinação e para a sua caminhada. Meu Deus, meu Pai. Santo Deus poderoso. Então a pessoa tem que, quando ela vem pedir ajuda, irmã, eu preciso de oração. Aí ela acha que porque Deus usa a gente em revelação, em profecia, eu vou saber tudo da vida dela. Até a cor da calcinha dela e o número do RG dela, que isso ainda nem é profecia, né? Deus revela quando Ele quer. Quando Ele quer, Ele revela. E se Ele não quer, Ele não me revela nada. Porque eu não vou ficar brincando de profecia aqui, não. Pior coisa é a pessoa que brinca de profecia. Fica falando que é Deus que está falando quando Deus não está falando nada. Isso é perigoso. E aquele pastor e aquela pastora que está possessa de demônio, fica, irmão, não use isso, irmã, não use aquilo, está lá em cima do púlpito. O falso moralista, o que tem dupla personalidade, em casa é uma coisa, no púlpito é outra. Os demônios não tomam a sério esse tipo de crente, não. Eles riem da cara desse tipo de crente. Porque falar da Bíblia é uma coisa, viver é outra. Viver outra. Fechamos o assunto sobre os demônios que ficam alojados no estômago. Santo Deus poderoso. Vamos falar dos demônios que ficam alojados na boca da pessoa. Eu já vi vários desses demônios. Quando eu vim para os pés do Senhor e estava passando pelo processo de libertação, um dia o Senhor disse assim, abra sua boca. E eu abri. Irmão, saiu ninho de serpente da minha boca. Eu falava palavrão. Eu murmurava muito. Eu mentia. Sabe? Então, esses demônios que ficam alojados na boca da pessoa são pessoas que elas mentem, elas fofocam muito, elas murmuram muito, elas blasfemam muito, elas falam mal um do outro, elas vê pecado em todo mundo, mas ela não olha para a vida dela. Vê demônio em todo mundo, no fulano, no ciclano, mas ela não tem demônio não. O falso moralista. O falso, porque para você expulsar demônio dos outros, você tem que estar liberto primeiro. Para nós expulsarmos o demônio dos outros, a gente tem que estar liberto primeiro. Tem muitas pessoas que têm vontade de ter o dom de expulsar de demônio, mas para você expulsar, você tem que ser liberto primeiro. É você primeiro que tem que estar limpo. Porque é o fogo do Espírito Santo que tem que estar sobre você. Ramaxalamaia. É o fogo do Espírito Santo que tem que estar na tua vida. É o Espírito Santo que tem que estar dentro de nós para que o fogo de Jeová faça com que os demônios saiam da vida das pessoas, porque eles não resistem à presença do grande eu sou.
Eles não resistem o fogo do Espírito Santo. É isso que faz com que as pessoas sejam libertas. É a vida de santidade que aquele vaso leva. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia. Mas quando tem pastor e pastora que vê demônio em todo mundo, mas ele não vê demônio nele. Vê demônio em todo mundo. Você tem demônio, você vai pro inferno, você não sei o quê. E a tua língua como é que está? Porque existem demônios parciais que estão alojados na língua. Se a pessoa tem alguma doença, como teve uma irmã que ela disse que sentia a língua como se fosse a língua de um bicho. Demônios parciais que estão alojados na língua da pessoa. Santo Deus poderoso. Então essa pessoa não tem os lábios policiados. É uma pessoa que vai fofocar. A fofoca vem de onde? A intriga vem de onde? Uma pessoa que murmura demais. A pessoa murmura e faz com que a sua vida espiritual não prospere, não cresça, não avança, não amadureça. Porque o murmurador faz com que as coisas no mundo espiritual não cheguem até ele. Quando a gente murmura, faz com que o anjo volte com a bênção. Porque o santo do Senhor tem que ser como Jó. Eu sei que meu Redentor vive. Mesmo na provação ele vai falar, eu sei que meu Redentor vive. Ah, santo Deus vivo. Santo Deus vivo, hoje ser crente, meu filho, é para corajoso, é para soldado, é aquele que ainda que tá ferido, tá machucado, tá doendo, ele não deixa a espada. Ele pode estar ferido, ele pode estar machucado, ele pode estar dolorido, ele pode até fraco, caramaia, mas ele não vai deixar a espada, ele não vai deixar a armadura de forma alguma, ele vai prosseguir em frente. Vai ser como Cristo, ainda caindo com a cruz, vai levantar. Aleluia, glória a Deus. Porque Satanás vai tentar nos bater, vai fazer com que a gente decaia na fé, vai tentar nos desanimar. E pior não é isso. O pior é quando ele usa pessoas para nos fazer pergunta. Irmãos, tem perguntas que eu não respondo porque eu vejo que é demônio usando a pessoa. Santo Deus. Dói a verdade, né? Mas é isso mesmo. Quando o Senhor dá discernimento e visão espiritual pra gente, tem pergunta que eu não respondo. A pessoa fica esperando eu responder, eu não respondo. Porque o Senhor dá discernimento, é demônio usando a pessoa pra nos testar, pra nos desestruturar. Pra tirar nossa paciência, porque sabe que nós temos que ter paciência. Eu disse, Senhor, trabalhe na minha paciência. Trabalhe, porque amor pelo próximo eu tenho. Eu não guardo mágoa de ninguém. Eu não guardo mágoa nem daquele que deseja a morte pra mim, que fica desejando oração contrária pra mim. Eu não posso desejar isso, porque se eu desejo isso para o meu próximo, eu não estou me respaldando com a palavra de Deus, desejando que o outro caia, que o outro tropece, que tudo dê errado. Se a pessoa disser para mim, eu estou saindo do teu canal, irmã Ruth, porque vá com Deus, Deus abençoe. Pior quando a pessoa tem demônio e não aceita que tem demônio. Irmãos, tem pessoas que vêm e contam um problema para mim, olha... Eu só uso meu dinheiro para comprar remédio. Eu não consigo dormir direito à noite. Mas eu oro, eu jejuo, eu vou para o monte, né? Eu sinto peso nas minhas costas. São demônios. Os demônios, antes de nos atacar, eles nos observam. E eles vão atacar aonde nos dói. Se ele sabe que a tua fraqueza é a boca, ele vai usar os teus lábios para fazer o outro tropeçar. Ele vai usar os teus lábios para fofoca, para contenda, para disse-me-disse. Ele vai usar a tua boca para murmuração. Se ele sabe que a tua fraqueza é a tua boca, ele vai usar isso contra ti, porque ele é o acusador. Se Satanás sabe, Haramashuri Kalamaia, que a tua fraqueza é o teu casamento, ele vai usar isso para te atingir. Ele vai usar isso para te desestruturar. Se ele sabe que a tua fraqueza é a sexualidade, ele vai usar isso para te atingir, para te enfraquecer, para te acusar diante do Senhor. Se ele sabe que a tua fraqueza, rica lamai, pode ser o dinheiro, porque tem pessoas, meus irmãos, lamentavelmente, mesmo sendo crente, eles são muito apegados ao materialismo, são pessoas materiais, são tão materiais que eles são incapazes de ajudar alguém que está precisando. Irmãos, tem pessoas que vão pedir ajuda lá na igreja. Vamos fazer um exemplo aqui, irmãos. Estamos juntando dinheiro para ajudar nosso irmão que está passando por uma provação, não sei o quê. Aí aquele lá, que é materialista, que é mão de vaca, que não se compadece, que não tem amor pelo próximo, ele fala bem assim, mas por que a gente tem que dar para ele? Quando eu passei necessidade, ninguém me ajudou. É essa a linha de pensamento que essas pessoas têm. Mal ela sabe que ela está atraindo mais maldição e mais demônio para a sua vida somente com esta frase.
Mal ela sabe. Tem uma irmã que todo mundo sabe que eu não tenho duas caras, nem quero ter duas caras. Porque se tem uma coisa que eu não gosto de gente hipócrita. Se tem uma coisa que eu não gosto é de gente hipócrita. Pra mim, a primeira característica de uma pessoa que é meu amigo é a lealdade. Quebrou a lealdade comigo? Eu te perdoo porque é isso que respalda a palavra de Deus. Mas se me trair, a irmã Marleide é igualzinha nesse ponto. Se trair, eu te perdoo porque é isso que ensina, nos instrui a palavra do nosso Deus. Perdoar, né? Para nós sermos perdoados dos nossos pecados, porque nós não podemos guardar mágoa e Deus sabe que... Mas trazer para o meu convívio... Se a confiança foi quebrada porque eu vou trazer para o meu convívio, é que nem casamento, meus irmãos. Eu tenho essa ideia. Teve uma vez o irmão perguntou, irmã Ruth, você como serva de Deus, se teu esposo te trai uma e outra vez você vai aceitar? Eu disse não. A palavra de Deus não me dá respaldo para me casar de novo, mas ela me dá respaldo para me ficar sozinha e fazer a obra de Deus. Nós temos que nos enquadrar na palavra de Deus. Então, a confiança, a lealdade, a fidelidade é uma coisa, assim, primordial numa amizade para mim, sabe? Então, se a pessoa me trai, por que eu tenho que trazer de volta para o meu convívio? Você tá entendendo, meus irmãos, como é que é as coisas? Tá vendo como é que são as coisas? Então, tem que ser primordial essas coisas, sabe? Glória a Deus, aleluia. A irmã falou bem assim para mim. Porque ela não tem autocontrole nos lábios dela e devido a ela não ter esse autocontrole nos lábios, nós estamos falando dos demônios que ficam localizados na boca da pessoa. Aí a irmã não tem autocontrole na boca nem na língua e amaldiçoa os filhos, fala palavrão para os filhos. Não tem autocontrole na língua, fala mal do esposo para as irmãs, não, porque tem umas que falam até mal do esposo para um e para outro, né? Você desabafar com alguém que é da tua confiança é uma coisa, mas quando você começa... Ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos, né? Mas aí a irmã, ela amaldiçoa isso. E eu falo sobre isso. O Senhor disse, olha, tem pessoas aqui, naquele dia lá que eu estava orando aqui, o Senhor Jesus disse, tem mulheres aqui que amaldiçoam os seus filhos. Eles estão com depressão, eles estão oprimidos, eles estão tristes, eles não querem interagir pela boca das suas mães, pela maldição. Elas abrem portais do inferno. Aí eu recebi mensagem da irmã, a irmã disse assim, irmã Ruth, é porque eu tive uma infância assim, assim, assado, assim, assim, cozido. Eu sou desse jeito porque foi assim, 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 assado, assim, cozido comigo. Entendeu? Aí ela até escreveu assim, é fácil julgar, não sei o que mais. Aí eu li aquilo ali, aí depois eu respondi, ela disse, não, irmã Ruth, a irmã interpretou errado. Mas então... Estou falando isso aqui porque sei que tem pessoas que têm o pecado da língua. O demônio na língua. Que olha para B, para C, mas nunca olha para a sua vida. Irmãos, a gente como servo de Deus, a gente tem que estar analisando nossa vida sempre diante de Cristo. Se a nossa conduta, se nosso comportamento, ele tem aprovação. Mas pior quando a pessoa vê demônio em todo mundo, mas não olha para não olha para sua vida. Aí eu falei bem assim para ela, minha irmã, se eu contar como foi a minha infância para a irmã vai ter um pouco de pena. Eu não estou aqui para isso. Eu tive uma infância bem difícil, eu não tive figura paterna, minha mãe foi mãe e pai, comecei a trabalhar cedo, aconteceu muitas coisas comigo que a minha mãe não era prudente com a língua dela, a minha avó era uma carrasca, dizia assim, a minha avó falava bem assim, por que eu tenho que ser carinhosa contigo se eu não tive isso? A minha avó falava isso. A minha avó falava isso. E a minha mãe criou a gente da mesma maneira. A minha mãe nunca foi uma mulher carinhosa de abraçar. Hoje que posso dizer que ela abraça, dá carência nela, saudade do Brasil, ela vem e me abraça. Eu falei, mãe, tem dinheiro não, até brinco com ela. Mas ela em si nunca foi uma mãe assim. Então o correto, o que é? Um pai e uma mãe sábio, que não teve uma infância, aleluia, glória a Deus, que não teve uma infância boa, que não teve uma estrutura familiar, né? Que foi abusado fisicamente, que foi abusado psicologicamente, que foi abusado, não sei, sexualmente, seja lá o que tenha acontecido na vida de cada pessoa. O correto é que a gente queira algo diferente para os nossos filhos e não dar continuidade na maldição. Eu fui amaldiçoada pela minha mãe, a minha mãe falou isso para mim, falou isso. Aí eu vou falar isso pro meu filho também? Aí a irmã queria usar isso do passado dela para justificar a atitude dela com os filhos dela. Irmã, não é dessa forma. Você tem que querer uma história diferente para os teus filhos, eu falei para ela. Se você não teve uma infância, um lar acolhedor, um lar com estrutura familiar, um pai amoroso, uma mãe amorosa,
O correto é você querer algo diferente para os teus filhos, porque sai das tuas entranhas, sai da tua barriga. Os filhos não são nossos. E naquele grande dia nós vamos ser cobrados do Senhor até a forma como nós educamos os nossos filhos. Até a forma como nós educamos nossos filhos. Principalmente quando somos conhecedores da palavra de Deus. Principalmente quando nós conhecemos a palavra de Deus. Sabe? Então a pessoa atrai a maldição sobre si e sobre a sua família através da sua boca. Através da nossa boca a gente pode fazer o próximo tropeçar. Através da nossa boca a gente pode matar a fé do irmão, que eu disse que eu não estou de acordo com isso, porque não tem respaldo bíblico para isso. Cristo não está nisso. Cristo não está nisso quando a pessoa vê defeito em todo mundo, bota defeito em todo mundo. Quando o irmão cai, ele é o primeiro que vai lá meter pedra no irmão, mas ele não olha para a vida dele, ele não olha para suas atitudes, para os seus conceitos, para os seus frutos. Ele é incapaz de olhar. Por isso que eu falo, irmãos, eu estou aqui, aos meus perseguidores, aos opositores, aqueles que não estão de acordo com o que eu prego, eu falo, por favor, retire-se. Porque isso aqui é um canal para quem quer subir. Isso aqui é um canal para quem é espiritual. Isso aqui não é para ser debatido. A palavra de Deus não é para ser debatido. E o Senhor me tem mostrado a realidade do mundo espiritual. Então eu posso falar disso porque o Senhor me tem mostrado como os demônios trabalham para nos afligir, para nos destruir. E as pessoas, às vezes, na igreja não têm um entendimento que a nossa guerra não é contra a carne, mas contra os principados, as potestades e príncipes da maldade. Halassuri Kalamaia. Ai, Jesus! Então a pessoa tem demônios na sua boca. Esses demônios são em forma de serpente. O crente hipócrita que vai para cima do altar e fala, irmã, você tem demônio aí. Irmã, não use isso, não sei o quê. Irmã, mas a sua casa está desmoronando, cheio de demônio no seu casamento. Demônio nos seus netos, demônio nos seus filhos. Uma pessoa que briga com o esposo, usa palavras de maldição para o esposo, e tem uns que nem sequer têm, pelo menos, a decência, a ética, né? De resolver suas pendências de casal no seu quarto. Eles fazem na frente dos irmãos uma baixaria. Se insultam com palavras. Irmãos, aonde não tem concordância, Satanás está ali. Aonde não tem concordância, Satanás está aí. Todo mundo sabe o que aconteceu comigo aqui, o que fizeram comigo. Uma das pessoas que me ajudava intercedendo pela minha vida. A pessoa queria passar na minha frente, não queria respeitar o meu ministério. Queria tomar o cajado da minha mão, né? Não estava tendo mais uma... Eu falava uma coisa para os irmãos, olha, Deus mostrou isso, 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 a pessoa ia lá. Não, mas não é isso. Ela me descontraria na frente dos irmãos, e os próprios irmãos vinham comigo, irmã Ruth, fica um pouco difícil, porque você fala uma coisa, você já tem experiência com o Senhor, Deus te arrebata, que não sei o quê, e ela fala isso, não sei o quê. Aí, para mim não entrar em contenda, em atrito com a pessoa, eu vinha, meu Deus, me ajuda, meu Deus. Só que nessa altura do campeonato, o Senhor já tinha mostrado para outros vasos o que ia vir para acontecer, mas o Senhor não quis me revelar que ia acontecer aquilo. O Senhor me provou no fogo através dessa pessoa, quando essa pessoa se levantou contra mim. Aí os irmãos perguntam, irmã, e a fulana lá? Tá bem, graças a Deus, e bem longe de mim. Porque quando quebra a confiança, meu querido, eu já fui traída de tudo quanto foi jeito. De tudo quanto foi jeito. Eu sou seletiva com as minhas amizades. Hoje eu quero amigos na fé sinceros, que tenham seus joelhos dobrados e que também possam interceder pela minha vida. Porque a palavra do Senhor nos instrui a isso. É um intercedendo pela vida do outro. Não é porque que eu tenho experiência que eu não careço de oração. Careço sim. E como careço? E como careço? Os irmãos estão entendendo que um assunto vai levando o outro, meus irmãos? Aonde não existe concordância, Satanás está ali. Aonde não existe concordância, Satanás tenta infiltrar-se para entrar bagunça, entrar contenda, entrar atrito, briga. Então, quando não existe concordância, não é o Espírito Santo que está ali. Não é o Espírito Santo que está ali. Por isso que tem perguntas que os irmãos vão fazer para a irmã Marleide. A irmã Marleide vem comigo e fala, ela disse, irmã Ruth, sobre esse assunto aqui, o que foi que Deus mostrou para a irmã? Eu disse, foi isso, isso, isso. A pessoa pergunta para mim sobre combinação e vai perguntar a mesma coisa para a irmã Marleide. São pessoas que são usadas pelos demônios para querer colocar discórdia entre a gente, só que a gente está com a antena bem parada. Aleluia, glória a Deus. Os santos do Senhor têm que estar com a antena bem parada, até com as perguntas que nos fazem, porque os demônios usam as pessoas para querer nos oprimir, usa pessoas que não são libertas, que não vigiam.
Tem muitas pessoas que não vigiam, meus irmãos. Eles fazem questão de expor. Fazem questão de expor. É que nem sonho. Aqueles que têm sonhos atribulados. Da onde você tem se alimentado? O que você tem feito com o teu tempo? Da onde você tem se alimentado para que você tenha sonhos tão atribulados? Não é normal. Não é normal. Mas voltando ao assunto dos demônios que ficam alojados nos lábios da pessoa, aí está. Mentira, fofoca, murmuração, blasfemar e falar mentira. Né? Geralmente a pessoa que é o falso moralista tem essas características. O falso moralista, o falso pregador, ele tem essas características, porque ele mente. O que ele prega no púlpito, ele não vive na sua casa. Ele prega uma coisa no púlpito, em casa, trata a esposa que nem bicho. Ou vice-versa. Agora tem mulher que está pior que os homens. Prega santidade, mas em casa é uma bagunça, né? Prega santidade no púlpito, mas em casa está vendo futebol, está vendo coisas, se alimentando dos vômitos de Satanás, de coisas que não edificam a fé, que não elevam a fé de uma pessoa. As pessoas têm que entender que nós estamos no território de Satanás e que nosso lar, o lar de um servo de Deus, tem que ser morada do Espírito Santo, tem que ser morada de Jesus Cristo. O Senhor tem que estar com seu anjo. O anjo acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor. Olha aí a condição. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem. Aí tem. Entendeu? Que temem. Como é que o anjo vai acampar-se ao redor de uma pessoa que não teme ao Senhor? A pessoa que não teme ao Senhor, ela faz as coisas de qualquer jeito, meus irmãos. E tem outro detalhe. O nosso anjo da guarda, ele tem armadura baseado na vida de oração, de santidade, de renúncia que cada um leva sobre si. Já teve irmãos aqui que levam vida de oração. O Senhor mostrou o anjo da pessoa. Disse, irmão, eu vi o teu anjo com todas as armaduras para te defender. Só que assim, quando mais a gente se intensifica, Satanás manda um demônio. Não conseguiu nos derrubar? Ele manda outro. Não conseguiu derrubar? Manda uma potestade. Mas o Senhor nos dá a estrutura. Eles usam as armas dele e nós vamos usar as nossas. Santo Deus poderoso. Santo Deus vivo. Falamos aí sobre os demônios que estão alojados, que ficam alojados na boca da pessoa. A pessoa tem que reconhecer que ela tem esse pecado. Para uma pessoa ser liberta, ela tem que reconhecer que tem esse pecado. Quando a pessoa não tem o reconhecimento, a humildade de aceitar que ela tem este pecado, aí sim os demônios riem mais desta pessoa. Que burra tu és. Que boba tu és. Estás possessa de legião de demônios, estão te oferecendo ajuda para te ser liberta e ser morada do Espírito Santo, mas tu não aceita porque tu acha que tu não precisa ser liberta. Acredita que tem pessoas que são assim, que estão em cima dos altares, que tem essas características aqui do contendeiro, do fofoqueiro e sabe lá mais o quê? Que são pessoas que não dá pra você nem ter uma amizade, porque são pessoas que você vai contar um problema, daqui a pouco todo mundo sabe. Pessoa que não tem caráter, meus irmãos. Pessoa que não tem caráter. Falaremos sobre os demônios que ficam alojados na mente. Esse também é um demônio que trabalha muito na mente daqueles que são atribulados. Os demônios que estão alojados na mente da pessoa são pessoas que têm a mente muito duvidosa, têm a mente muito atribulada, têm a mente muito atribulada, são pessoas duvidosas que duvidam de tudo. Eu estou aqui mostrando, falando uma revelação e o demônio está lá dentro da mente dela falando, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Pessoas que não têm o capacete da salvação, nem a couraça da justiça. Por isso eu falo, quer saber se tem demônio? Leva a vida de oração. Leva, porque não é normal, meus irmãos, quando você dizer, eu vou fazer 3 dias de jejum consecutivo para o Senhor, e no segundo dia você desiste. É demônio te afligindo, que está alojado dentro de você. Porque aonde está o fogo de Jeová, os demônios não resistem, eles têm que sair. Halassuri calamai. Por isso que a palavra fala que existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. As pessoas perguntam como ter vida com Deus, como ter intimidade com Deus. Não existe um segredo. É obediência, porque quem é obediente a Deus, ele vai ter tempo com Deus. Ele vai levar a vida de jejum, ele vai levar a vida de oração, ele vai levar a vida de santidade, ele vai levar a vida de consagração. O tempo com o seu Senhor é primordial, independente do que ele tenha para fazer. E Satanás é tão astuto, é tão inteligente, que às vezes
ele abre portas de emprego para a pessoa não ter tempo para Deus. Mas eu vou deixar isso mais lá para frente. Nós estamos falando dos demônios que estão na mente da pessoa. A pessoa tem a mente duvidosa, a pessoa tem a mente atribulada, a pessoa tem a mente impura. Então ele sabe que o teu problema está na mente, então ele vai trabalhar na tua mente para te afligir, para te derrubar, para te oprimir. Esses demônios também foram expulsos aqui. Muitos desses demônios, em uma das visões que eu tive aqui, aleluia, glória a Deus, quando eu estava orando, eu vi o Senhor limpando muitas mentes e eu recebi relatos de irmãos que estavam tendo suas mentes limpas, pessoas que estavam para ficar louca. Aí a pessoa vai ler a palavra, não consegue se concentrar. Aí a pessoa vai orar, não consegue se concentrar na oração, porque tudo que ela faz para Deus, os demônios ficam atribulando a mente daquela pessoa. Mas quando se trata de uma coisa do mundo, quando se trata de se sujar suas vestes espirituais, eles são mais ativos, né? Digamos assim. Eles realmente trabalham incansavelmente para nos afligir. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus, eu tive que dar uma parada aqui para ir atender as crianças. Falaremos agora, estamos falando sobre os demônios, aleluia, glória a Deus, daqueles que ficam alojados na língua, né? Foi isso que nós estávamos falando? Não, na mente. Os demônios que estão na mente, pessoa que tem a mente atribulada, a mente duvidosa, a mente impura, né? Os demônios, se sabe que teu problema é na mente, ele vai te atingir aí. Ele vai... Irmãos, não é normal uma pessoa que vai orar e começa a doer todo o corpo da pessoa. A pessoa vai fazer um jejum, eu tô sendo muito atacada. É demônio, rapaz. É demônio que tá te atingindo para você parar. Quando eu comecei a fazer jejum, me doía muito a cabeça. Eu disse, eu não vou entregar esse jejum. Só que eu, na minha cabeça, eu não imaginava que era um ataque de Satanás. Porque através do jejum, o Senhor vai nos limpando, vai nos purificando. Porque ele trabalha de várias formas. Existem libertações que é somente nós e o Senhor e o Espírito Santo que vai trabalhando. Através da vida de jejum, de oração que a pessoa leva. Por isso é importante a pessoa estar se revestindo, sabe? Aí a pessoa não está jejuando, não está orando, vai pedir oração. Irmã, ora por mim, que não sei o quê. E pior quando ela é liberta e ela volta para o mundo. Tem casos assim. Os irmãos acreditam que tem casos assim, meus irmãos, lamentavelmente, de pessoas que foram libertas de uma bruxaria, que foram libertas, que tiveram uma causa na justiça ganha, que elas pegam a bênção e vazam. Pode ter certeza que Deus vai mandar, Deus não, o Senhor vai permitir, lamentavelmente, que a gangue volte com mais reforço. Por quê? Porque a pessoa não vai estar se revestindo para o próximo ataque. O servo do Senhor, quando se torna crente, ele vai ter que estar enfrentando bruxo, satanista. Muda de batalha, né? Baseado na circunstância. Muda de batalha. Começa a batalha com um demônio pequeno, daqui a pouco é demônio grande. Daqui a pouco é um satanista, daqui a um... Imagina, eu estar aqui orando com os irmãos, como já aconteceu muitas outras vezes, eu estar atenta com a minha audição espiritual, com a minha visão espiritual, com o que o Senhor está me tratando, e com a acessibilidade espiritual. Então aí estou orando, expulsando os demônios, intercedendo. Aí é visão, audição. Vendo se tem bruxo, vendo se tem satanista, vendo se satano quer entrar na casa. É várias coisas ao mesmo tempo. É várias coisas ao mesmo tempo. Sabe? Então não é fácil não. Então para isso tem que estar revestindo-se. Revestindo-se é o segredo de tudo. Irmão, eu tô tendo muito ataque. Por que você está tendo ataque? Você está tendo ataque porque tem demônio alojado no teu corpo e ele não quer que você jejue, ele não quer que você ore. Existem batalhas espirituais que o Senhor vai permitir. E detalhe, existem batalhas espirituais que os anjos não vão fazer nada, vai ser só entre nós e os demônios. Por isso o Senhor dá as armaduras. Por isso o Senhor disponibiliza as armaduras. E às vezes a pessoa tem ataque espiritual porque o anjo dela também não tem nenhum tipo de armadura. É que um assunto vai levando o outro, o Espírito Santo vai aqui me instruindo, me ajudando a transmitir o que a igreja precisa escutar. Porque eu recebo muito relato, estou tendo ataque, a pessoa voltou para Jesus agora. Estava lambuzada no mundo. Se você estava lambuzada no mundo e voltou agora, está alojado de legião de demônio no teu corpo. Vai precisar passar por um processo de libertação, de purificação, para você voltar a ser sensível ao toque de Deus.
E vai ser como? Na oração, no jejum, na santificação, fechando as legalidades, que eu tenho vários vídeos aqui falando sobre as legalidades de Satanás. A legalidade da força para Satanás trabalhar na vida das pessoas. A legalidade da força, e ainda mais, ele fica nos acusando, porque ele é acusador. Ele é o acusador. Você quer se vingar de Satanás? Leva uma vida santa. Você quer ter autoridade dos demônios? Para eles obedecerem você? Leva uma vida santa. É isso que eu tenho aprendido com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ter autoridade sobre os demônios é levar uma vida santa. Ele obedece um santo que tem a vida no altar. Lamassurica lamaia. Rapatuca xalamaia. Andamaia. Orica lamaia. Por isso os demônios já não manifestam dentro da igreja. Os demônios não manifestam na igreja porque quem está à frente não está com a vida no altar, meus irmãos. Porque é respaldo bíblico. O Senhor dá autoridade à igreja para expulsar demônio, pisar em serpente. Mas essa autoridade não vem de mão beijada, não. A autoridade espiritual do alto não vem de mão beijada. A pessoa tem que renunciar, tem que fechar as legalidades. Se tiver legalidade, os demônios não vão embora. E tem igrejas aí, que eu não vou falar o nome, que as pessoas não estão com a vida no altar e os demônios estão manipulando. Santo Deus poderoso. Porque o Senhor quer isso. O Senhor não quer a sua igreja cativa dos demônios. O Senhor não quer o seu povo cativo dos demônios. Os demônios estão atrás de muitas coisas que parecem inofensivas no mundo e não são. E quando nós vamos falar, a pessoa ri. Um dia eu contei num relato, no meu primeiro relato, que eu vi um dos demônios que quando a pessoa não está se blindando no mundo espiritual, ele vem e joga doença na pessoa enquanto a pessoa está dormindo. Dormindo. E teve um lá que ficou rindo, que eu não vou dizer qual foi o canal. É desse jeito. Mas você vai olhar para a vida dele, porque um dia Deus mostrou a vida dessas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, são vidas todas atribuladas. Tá com a vida toda trancada. Na vida financeira tá uma bagunça. Tá juntando as moedas para comprar pão. Porque Cristo não quer isso pra gente, não. Cristo quer a nossa despensa farta. Juntando moeda para comprar pão. Juntando dinheiro para pagar a internet. Tá cheio de doença. Mas tá adorando. Tá se gladiando. Aplaudindo. Porque o outro caiu. Isso atrai mais maldição. Satanás usa essas pessoas. É nojento como Satanás trabalha. Santo Deus. Agora este ponto que eu vou falar vai surpreender talvez alguns. De demônios que se ocultam no cabelo das irmãs. E dos irmãos também. Na campanha houve irmãos que irmãos, tem coisas que eu fico sabendo. Até na hora que eu estou orando para os irmãos, eu falo, eu não sabia. Porque o Senhor, quando Ele quer, Ele revela quando eu estou sozinha. Quando Ele não quer, Ele revela quando eu estou orando com os irmãos. Assim como o demônio do autismo, o demônio do Alzheimer, que são dois demônios que trabalham para que as crianças nascem com essa anomalia. E teve crianças libertas do autismo, pessoas libertas do Alzheimer. O Senhor quebrou o laço de pessoas que estavam começando a ter Alzheimer na campanha. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, os demônios trabalham desta forma. Então, tem demônios que eu fico tendo conhecimento depois, no transcurso da oração e na vida de oração que eu vou levando com o Senhor, que o Senhor vai me mostrando como é que eles trabalham para nos afligir e trazer uma vida de maldição para nós, cheio de doenças, cheio de aflições. Então, existem demônios que ficam ocultos no cabelo das irmãs e dos irmãos, tanto que teve irmãos libertos da caspa. Eu nunca pensei que isso poderia ser demônio se ocultando para deixar a pessoa, porque ele se oculta. E aí o que acontece? Ele se oculta atrás do cabelo, o irmão tá cheio de caspa lá, né? No cabelo, os irmãos sentem vergonha de ter aquilo ali, aí faz receita caseira, usa shampoo. Tem uns que tem até na sobrancelha, que eu recebi relato de irmãos que foram libertos da caspa. 35 irmãos receberam libertação da caspa no cabelo, que o Senhor disse é demônio. E a mesma coisa acontece com as irmãs. A mesma coisa, Satanás sabe que é honroso para uma santa ter o seu cabelo comprido. É honroso para uma santa ter o seu cabelo comprido, porque identifica a sua feminilidade, né? Por isso o Senhor gosta que as suas santas tenham o cabelo longo. E no mundo espiritual, nosso cabelo nunca é igual como é no mundo físico. O meu cabelo no mundo espiritual é bem longo, bem longo mesmo. Sabe? Forte, saudável, lindo, maravilhoso.
né? Lindo e maravilhoso. Então Satanás sabe que é honroso, exatamente como está na palavra do Senhor, uma serva ter o seu cabelo longo. Sabe que no mundo espiritual é muito importante isso, porque se a pessoa tem um cabelo curto no mundo espiritual, santo Deus, ela não entra pela porta da salvação. Porque quando chega lá, é medido o cabelo dela, se foi cortado. Eu conheço uma pessoa que hoje está fraca em sua caminhada, que o seu cabelo foi ungido. Tem irmãs que são usadas na cura e na libertação pelos seus cabelos, que o Senhor unge os seus cabelos. O Senhor Deus ungiu o cabelo de uma irmã que eu conheço no monte. Ela fez uma campanha no monte, o Senhor ungiu um cabelo lindo. Só que em vez dela ficar de boquinha calada, ela falava para um e para outro, e isso atraía inveja. Ainda tem aquele que quando vê o véu do outro mais bonito, tem inveja. Irmãs que têm os seus cabelos lindos e maravilhosos, sedosos, nem deixa as pessoas tocarem, exceto que você saiba quem é a pessoa, porque tem gente que fala, nossa, que cabelo lindo, só naquilo ali, daqui a pouco a irmã tá com o cabelo tudo caindo. Satanás ataca também no couro cabeludo, para o cabelo ficar fraco, opaco, caindo. Muitas irmãs receberam libertação de cabelo que caía na campanha, mas foi muitas, mas muitas incontáveis irmãs que receberam cura, libertação, né, que era demônios parciais que ficava alojado para deixar o cabelo das irmãs assim, porque Satanás sabe que é honroso, ele sabe o quanto é importante no mundo espiritual uma irmã ter o seu cabelo longo. E é por isso que Cristo não gosta que corte nem as pontas. O Senhor é ciumento até com o nosso véu. Uma vez Satanás estava jogando seta para me cortar o meu cabelo. E o Senhor disse, tu sabes que é pecado. Por que queres cortar? Isso não me agrada. E eu não falei mais nada. Então a gente tem que hidratar, cuidar. Tem muitos óleos maravilhosos que Deus no cabelo assim, ó. Top. Né? O óleo de coco. Eu tenho vários tipos de óleo. Óleo de coco, óleo de amêndoas. Óleo de rízido que fala, né? Eu misturo no creme, passa no cabelo e fica joinha. Joinha. E depois de lavado eu só passo um creme de pentear e pronto. E o cabelo fica aí, entendeu? Na maioria das vezes eu uso cocó e quando tô assim com vontade eu deixo ele solto mesmo. Entendeu, meus irmãos? Mas as irmãs quando vê uma mudança no cabelo, é demônio parcial que tá alojado. Não é que a tua cabeça tá endemoniada, não. É que ele se oculta para realmente nos desestruturar. Através dessa possessão parcial, é para você estar triste. Ai, meu cabelo tá caindo, Senhor. Ai, não é isso que acontece? É preocupante. Porque o cabelo define uma serva do Senhor, uma santa do Senhor, a sua feminilidade. Irmãos, eu não corto nem a ponta do meu cabelo. Porque eu sei que no mundo espiritual é muito importante. Eu quero meu cabelo bem longo. Longo. Deus ainda não chegou ao ponto de ungir o meu cabelo. Ele ungiu as minhas mãos para cura e para libertação. Mas não chegou ao ponto. Mas eu gostaria de ter meu cabelo ungido. Acho a coisa mais linda do mundo. O Senhor é ciumento até com o nosso cabelo. E o último, se o Senhor me der o alvará, eu volto novamente com esse assunto, são os olhos. Os demônios parciais que ficam nos olhos das pessoas. Pessoa, geralmente, que tem sonhos atribulados é porque ela está usando os seus olhos para ver coisas que não agradam o Senhor. A seta entra por aí. A maldição entra pelos seus olhos, fica alojado na mente, no coração, e daqui a pouco a pessoa está fria na fé ou está fazendo algo. A pessoa está na frente da televisão, daqui a pouco está na pornografia. Está em frente da televisão, daqui a pouco está na masturbação. Está em frente da televisão, daqui a pouco está lá fazendo coisa no leito que não tem que fazer, que foi o que aconteceu com uma das irmãs que eu estava comentando para os irmãos. Irmã Ruth, eu vi televisão. E depois eu fiz isso. Não estou falando o nome da irmã. Nunca falo o nome dos irmãos aqui. Falo das situações para saber se você se identifica com essa situação, para saber se você olha para si e vê como é que está a tua vida diante do Senhor. Pessoa que tem muitos sonhos atribulados, o que a pessoa fica vendo? Um dia eu estava vendo um vídeo que eu contei com os irmãos aqui, que apareceu lá de maneira aleatória para mim. Eram esses meninos transexual que fazem piadinha, né? O Senhor mandou sair na hora, para ele não pareceu nada engraçado. E é por isso que eu não vejo os canais de fofoca. Porque eles estão possessos de legião de demônios. Quando você vê eles, você pega a seta. Aí a pessoa começa a acreditar nas mentiras deles. A seta entra por aí. Então, porque se não te edifica, se não eleva a tua fé, se não vai te fazer evoluir, crescer no mundo espiritual, para que você acompanha algo que não vai te agregar em nada? Então você mesmo abre a legalidade, você mesmo mata a tua comunhão e mata a tua fé diante do Senhor, porque a ordem é marchar, olhar para frente, a ordem é evoluir, meus irmãos.
Se a gente se alimentar dos vômitos de Satanás, boa coisa não vai vir. Boa coisa não vai vir. Tem um irmão que sempre escreve esses sonhos loucos dele aqui. Que eu contei pros irmãos, né? Quando ele contava os sonhos dele, eu deixei o primeiro. Eu tive um sonho assim, 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 assado. É sempre com sexualidade, mulher sensual, mulher com decote, mulher com as pernas de fora, mulher na praia, sempre assim. O segundo sonho, esse irmão escreveu novamente a mesma coisa, sempre sonhos atribulados, e ele é um homem casado. Eu falei, irmão, vigia. O que você anda... Você tá abrindo legalidade com teus olhos. E ele assumiu naquela hora que ele disse que ele andava vendo muito coisas que não edifica, muitos vídeos aleatórios. Então a seta entra por aí. A seta entra pelos olhos. Irmão, quando vê a coleguinha de trabalho, com um corpinho lindo, maravilhoso, as pernas de fora, você olha ali, você deseja, você já pegou seta de Satanás para ele manipular a tua mente e daqui a pouco você nem tá buscando a tua esposa para namorar. É desse jeito que funciona o diabo. É assim que ele trabalha. É assim, os teus olhos têm que ser só para tua esposa. E os olhos da esposa têm que ser só pro esposo. Pode passar o Dom Juan na tua frente, olha lá pro outro lado. Porque Satanás vai trabalhar naquilo. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei o que aconteceu comigo. Não é que eu quero ser santarrona nem nada. Mas quando eu vejo já um homem me olhando muito estranho, eu já mudo de lugar. Eu já vou lá pro outro lado. Eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito. Sabe? Meu irmão, quando a gente se torna servo de Deus, e Deus dá a peneira espiritual pra gente, o discernimento pra gente, a gente vê quando é laço do diabo nas coisas. O Satanás sempre vem com algo muito sedutor, algo maravilhoso. Ele sempre vem para algo que é agradável pra tua carne. Ele sempre vem para algo que aparentemente é bom. Né? Sempre vem com enganos assim. Teve outra irmã aqui que acompanha nosso canal, que é minha ovelhinha também. Eu tinha que sair para ir ao supermercado fazer a compra do mês. E ela manda mensagem para mim desesperada. Irmã Ruth, atende. Eu não atendo chamada por Telegram. Não me chama por Telegram que eu não atendo. Eu atendo por... ou eu mando mensagem de voz, né? Eu mando mensagem de voz ou eu escrevo. É assim que eu respondo as dúvidas dos irmãos, amém? Eu falo porque eu não atendo. Não atendo de ninguém chamada pelo Telegram. E uso o WhatsApp para falar com a minha família do Brasil e com os meus amigos mais próximos, com as pessoas mais próximas, amém? Ela manda mensagem, irmã Ruth, atende. Aí eu disse, mulher, fala, o que é? O que aconteceu? Eu pensei até que alguém tinha morrido, fiquei preocupada. Não, é que o meu ex, ele quer fazer a campanha. Ela disse para mim. Eu disse, louvado seja o nome do Senhor. Sério? Sim, irmã Ruth, ele quer fazer a campanha. Eu disse, Deus, que coisa maravilhosa, né? A gente fica feliz, né? Mas quando ela me contou o resto da história, na hora eu vi aonde estava ali a armadilha do diabo. Às vezes se aproveita quando a pessoa é recém-convertido, né? E da inocência da pessoa também, da falta de informação. Aí ela disse, sim, mas ele quer que eu vá lá para casa dele. Eu falei, quê? Ele quer que eu vá lá para casa dele, se cai fora que cê é laço. Cai fora que cê é laço. Por que você tem que ir para casa dele de noite, na madrugada, fazer uma vigília? Ele está na carne. Irmã, você está em processo de libertação, você é nova criatura. Aí começou direto, sabe o que vai acontecer se você for para casa dele? Você vai chegar lá, ele vai te seduzir, vocês vão fornicar e amanhã você vai estar chorando nos pés do Senhor. É isso que vai acontecer. Tá repreendido, irmão, mas é isso mesmo. Tá tão óbvio que esse homem está querendo ter alguma coisa com você. Eu até falei pra ele assim, eu vou, mas que a tua irmã esteja presente. Ele disse que não quer. Eu disse, cai fora que isso é laço do diabo, purinho isso aí. Se ele quer fazer a campanha que ele faça na casa dele, você faz na sua casa. Isso é laço do diabo. Então o diabo ele sempre vem com os laços dele, com as armadilhas dele. É que nem a pessoa, o irmãozinho, que fica olhando para a irmãzinha do trabalho, que sabe que não é serva de Deus, que não está no espírito, que está na carne, que você vai ficar com ela sozinha. E Satanás vai começar a fazer você olhar para o decote dela, vai começar a você fazer olhar para o corpo dela, e aí você vai pegando o seta dos demônios pelos teus olhos, os demônios vão estar na tua mente ali, manipulando a tua mente, fazendo você imaginar coisas com aquela pessoa. O que fala a palavra do Senhor? Que nós temos que fugir da aparência do mal. Isso é viver a aparência do mal. Dá legalidade para os demônios. Tá lá com ela, aí daqui a pouco a irmã te beija, e daqui a pouco vão estar fazendo, aí a pessoa ainda vai dizer, mas a gente não teve ato sexual, irmã Ruth, a gente só se tocou. Já pecou.
já pecou. Lá no inferno tem pessoas que não chegaram a consumar o ato, mas estão lá pelos pensamentos. E os pensamentos impuros entram através dos olhos. Haramassuri Kalamá. Então tome cuidado com as coisas que você vê. Coisas que não edificam. Vídeos de mulheres sensualizando, sexualizando o seu corpo. É por isso que eu sempre falo, irmãos, uma santa do Senhor não sexualize nem sensualize o seu corpo, porque essas coisas vêm de Satanás. Essas coisas vêm da pombagira. Sensualidade, sexualidade, coisas que vai apimentar, tudo isso vem de Satanás. E é por isso que lá nas legalidades de Satanás, eu falo que as santas do Senhor não usam roupas sexy. Porque ser sexy é as mulheres do mundo que são sexy. A santa do Senhor trata o seu corpo como é o templo, como é a morada do Espírito Santo. Ela trata o seu corpo como Cristo quer que ela trate o seu corpo. O Senhor é ciumento até com o nosso corpo, meus irmãos. O Senhor é ciumento com os nossos joelhos, as santas. E eu estou falando aqui sobre os demônios que ficam alojados nos olhos, mas é que uma coisa vai levando a outra. Às vezes a pessoa é atribulada na mente, a pessoa está tendo pensamentos impuros, a pessoa tem desejos no coração impuro, desejos que não vêm do Espírito Santo, porque a legalidade entrou pelos olhos. Então é importante a pessoa vigiar com o que ela vê, vigiar com o que ela escuta, porque os demônios parciais estão aí e eles são tão fortes e eles querem estar ocultos, né, para que não sejam descobertos. E para ser expulso, né, tem que ser uma pessoa que tenha já passado os níveis, né, diferente de trabalhar com demônio grande, demônio pequeno e tudo mais. E além de tudo, quando ele vai embora, a pessoa tem que vigiar. Tem que vigiar. Amém? É isso, meus irmãos em Cristo Jesus, que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Se o Senhor der o alvará, glória a Deus, aleluia, eu volto para a glória de Deus. Amém? Continue preparando-se para a vigília, continue orando pela minha vida e pela vida da nossa querida irmã Marleide, para que o Senhor venha manifestar o seu poder nessa vigília. Aleluia, porque a intenção é alcançar almas para o nosso Senhor Jesus. Que as almas venham ser libertas, curadas e saídas da prisão de Satanás. Para que através dessa cura, dessa libertação, essas pessoas façam uma aliança com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que através dessa cura e dessa libertação, essas pessoas aceitem Jesus e façam uma aliança com esse Deus maravilhoso, esse Deus que transforma, esse Deus que molda, esse Deus que cria uma nova história. Só eu sei como Cristo me alcançou e só eu sei como eu estava. Sabe, meus irmãos? E é o que sempre falo, se teve jeito pra mim, tem jeito pra você. Porque eu era perigosa. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu amo os irmãos e até meus perseguidores, sim. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu espero os irmãos aqui ao nosso próximo encontro. Shalom, meus irmãos.